Então, pessoal, no vídeo de hoje estamos numa aula de campo no meu curso de pós-graduação em História, Arqueologia e Museus. Curtam aí e deixam... Aqui é o sítio arqueológico Gurita, né? Gurita. Mas ele está cadastrado como sítio arqueológico Guarita no site do IPHAN. Se você entra no site do IPHAN, você vai lá pesquisar sítios arqueológicos e tal. Aí você coloca lá e você vai encontrar as fichas desses sítios cadastrados. E esse aqui é um dos. Aqui é um sítio de pintura rupestre. Você está vendo? Geralmente, pessoal, as pinturas rupestres ela não tem uma identificação. A identificação dela é de acordo com o que você achar que é. Aqui você percebe que tem pinturas de cores vermelhas, não é? Tem tipo um animal ali, ó. E meio clara, mas eu não estou vendo outro tipo de pintura. Na arte rupestre, você tem umas classificações. Você vai ter o antropomorfo, que são as formas de humana. Vocês perceberam algum antropomorfo por aqui? Aí em cima, ó. Aonde? Não, a humana, né? Ali parece um animal aqui, ó. Isso daqui? Mais em cima. Isso aqui? É. Certo. O Jean tá enxergando animal, mas tá aí, por aí. Ou seja, animal a gente classifica como zoomorfo. Os zoomorfos e tem os fitomorfos, que são as plantas, né? O vegetal. Então você vai ter essa classificação. E o geométrico, que são essas aqui, que não tem identificação nenhuma, é aleatório. Então são as pinturas que eles chegaram aqui e registraram da forma que eles queriam. Mas aqui também você vai ter marcas de mão. Não. Vem aqui, ó, que você vê já É negativa, né? uma negativa. E não sei, uns palitinhos que podem identificar muita coisa. Muitos acredito que esses palitinhos sejam contagem que eles faziam. Entendeu? Mas isso vai depender de cada pessoa, de cada pesquisador. Bom, a matéria-prima para se fazer a pintura, para fazer essa arte, que isso aqui a gente chama de arte, é o ocre. E ontem eu expliquei na aula para vocês. Eles pegavam o óxido de ferro, eles moíam o óxido de ferro, batiam, e o aditivo eles utilizavam geralmente clara de ovo, misturava ali para poder fazer a liga, né? E ali misturava um pouquinho de água, misturava, pronto, tá aqui. Já tá feito, eles colocavam e começavam a pintar, a riscar, a registrar em qualquer lugar que fosse possível. E aqui, sim, já pode falar. Ele falou que não. Porque essas regiões rochosas assim, você pode ficar debaixo, dormindo. Turma, De dia. como é que a gente faz para classificar esse local como um sítio arqueológico? Sim, Bom. isso que eu quero saber. Você chega num paredão desse, primeiro você olha as pinturas e vê do começo até o fim aonde tem pintura rupestre. E daí você tira como esse paredão aqui todo como um sítio arqueológico. O arqueólogo ele vai classificar esse local como sítio arqueológico por conta disso. Por conta das pinturas em primeiro lugar. E vai delimitar esse sítio da primeira até a última pintura da formação rochosa. Então, por exemplo, você tem uma pintura aqui, ó, uma vermelha mais escura aqui. Você tem dois tipos de cor aqui, viu? Tem uma mais vermelha e uma mais clara. Pode ser também por conta do tempo, ou não. Então assim, e aí você vai até o final da rocha. Se tiver em volta dela também, você procura. Então o pesquisador ele vai procurar em qualquer lugar. Aqui embaixo, porque pode ser que esse bloco tenha caído daqui de cima. E se você perceber, tem pintura aqui em cima também. Entende? Então pode ser que aqui esse bloco pode ter sido daqui e depois de muito, muito tempo ele caiu. Então pode ter pintura aí embaixo também. E esse bloco também que a gente está aqui. Não sei se esse bloco ele é tão recente. Júlio, só uma pergunta, professor.
Esse material, que material seria esse? Isso aqui? Sim. Isso aqui é um arenito. Isso aqui é arenito. É bem poroso. Entendi. Por isso a facilidade de fazer o desenho também, né? Facilita? Tem rocha que não facilita. Mas aqui facilita. Só que ele é bem poroso e o que é que acontece? Quando a gente entra na parte de conservação, você vê que o sal e a água destrói as pinturas. Ah, sim. Então ela é uma rocha muito fácil de se concentrar água. Entendi. E de suar também, né? E além disso, você vai ter o desplacamento. Entendeu? São camadas, né? Essas camadas? São os desplacamentos. Ó. Você vê que aqui tem alguns desplacamentos. Ó. Além dos cupim também, que prejudica as pinturas rupestres, né? Entendeu? Do tempo, sim, claro. Então tudo isso prejudica os sítios, as pinturas. Tudo isso prejudica. Mas mesmo assim, elas duram muito tempo. Você imagina, uma pintura dessa deve ter uns 5.000 anos. Olha o tanto de tempo que ela está preservada. E aqui pega chuva, pega sol, ou qualquer coisa desse tipo. Dentro da arqueologia tem a pintura do campo rupestre, tem as pinturas que são talhadas as gravuras. As gravuras, né? Tem mesmo. Eu estava até falando para ele, né? Estava falando sobre gravura. Aqui mesmo a gente pode procurar. Por exemplo, quando você encontra um sítio de pintura rupestre, você não vai analisar só a parte da pintura, mas é o todo. Sim. Então, isso tudo aqui faz parte do sítio. Porque essa pintura ela é superficial, né? O que é superficial que você está dizendo? No caso, essa pintura ela está exposta na pedra sem nenhuma profundidade. Não. Aqui é só pintura. Aqui não é gravura. Isso, Não. Aqui é só tem pintura. A gravura, né, professor? Mas tem a gravura. A gravura você encontra. Por exemplo, você pode encontrar gravura no solo rochoso. Então, ou na parede, isso vai depender. Eles às vezes eles faziam gravura e pintura ao mesmo tempo, faziam muito isso. Eles faziam muito isso. Até o pilão, eles faziam na rocha próxima. Então pode ser que você, procurando, você vê os pilãozinhos que ali mesmo eles pegavam o ocre e fazia a tinta para poder pintar. Teve um que eu visitei que tinha aparentemente tinha em cima da pedra tinha um buraco lá. Pode ser que seja um pilãozinho para poder fazer. Então assim, o estado de conservação do sítio, isso tudo aqui na conservação, lá em Teresina tem. O curso de arqueologia de Teresina é curso de arqueologia e conservação de arte rupestre. Então lá eles já são ensinados a fazer a conservação dos sítios. E essa conservação é bem detalhada. Você vê aqui que está passando cupins. Esse processo aqui, para limpar, é muito difícil. E tem uma professora em Teresina, que é química, e ela é uma das professoras bambambam da arqueologia, que se chama Conceição Lages. Ela trabalha muito essa questão da conservação de arte rupestre. E ela foi uma das pioneiras daqui do Piauí. Então, ela tenta achar uma fórmula química para tirar essas manchas, tanto de carvão. Carvão é mais fácil, que você pega a borracha e apaga, então não destrói tanto as pinturas. Mas cupim é muito difícil, e tinta. Tem muita gente que usa tinta. Infelizmente tem as pessoas que chegam e botam aqui Thaís 2022, entendeu? Em cima da pintura. E aí fica complicado você tirar essa tinta de cima da pintura sem remover a pintura. Muito complicado. Então é um trabalho bem detalhado, porque você faz compressa em todo o local, aí depois você vai com aquele instrumento de dentista, bem fininho, não sei como é o nome daquela peça, mas ele é bem fininho, que eles cutucam o dente e tal, eu não lembro o nome. E aí você vai tirando de pouquinho, fazendo um trabalho bem lento, bem leve e tal. E esse é o trabalho do conservador. E eles fazem muito isso em vários locais, em vários sítios arqueológicos, principalmente em parques. Em parques é mais comum, porque eles têm que deixar o sítio arqueológico de uma forma bem legal, para que o público veja os detalhes, então a pintura. Se aqui o certo seria uma proteção ali. Quando você chega no parque, é uma proteção ali, onde o
o público, ele não vai ultrapassar vai até ter aqui. acesso, Vocês estão tendo o privilégio de chegar até a pintura aqui, porque eles ainda não fizeram isso e tal. Isso tudo é um trabalho que custa. E, por exemplo, o dono como é que é uma propriedade privada, é o dono que tem que arcar com isso. Então ele pode. É por isso que ele pode cobrar. É legal para todo mundo, porque o IPHAN, ele não tem condição de fiscalizar tudo. Não dá. São, acho que, 2 técnicos por cada estado. Então fica muito complicado. Eles vêm É inviável isso aí. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, quando você encontra um proprietário e onde tem os sítios arqueológicos na propriedade dele e ele preserva, isso é bom demais para todo mundo. Muito bom mesmo. Então é isso, turma. Isso é a pintura rupestre, é a arte rupestre. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem saber mais alguma coisa? Mas eu tenho. Nós vamos fazer o seguinte. O arqueólogo, quando ele... Eu trouxe o chapéu e não vê. Professor, pega aqui meu celular que aí eu pulo. Por ali, ó. Sim. Então, se você passar o pincel e deixar essa área bem limpa, pode ser que você identifique isso aqui como uma gravura. Eles amolavam alguma coisa ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou afirmando que é, porque isso aqui a gente precisa ter um trabalhinho a mais. Mas pode ser que seja. Entendeu? E aqui, ó, aqui você... Nossa, aqui tem cerâmica, eu acho. No caso da cerâmica, Ó. barro, Aqui tem cerâmica. Não, isso aqui é rocha. Sim, cerâmica de barro, pode ser que tenha. Não é não, viu, pessoal? É pedra. Mas... Lá tem pintura até aqui. Sim. O local ideal, né? Provavelmente eles mataram comeram aqui, fizeram... Nossa, aqui é ótimo, Madison. Imagina aqui dá pra você morar um bom tempo. Sim. O professor Jean comentou que eles era como se fosse local de ritual. Pode ser. Pode ser também, pode ser. Eles faziam muito ritual. Os xamãs e tal, eles faziam muito isso. Até que na própria história diz que o ritual era para caça no outro dia seguinte, né? Eles faziam as ideias do desenho dos animais para poder no outro dia ir caçar e pegar esses animais que eles desenhavam. Também. Tem essas Também. descrições, né? Também. Da mesma forma como tem os rituais de sepultamento, Sim. eles também, às vezes, eles faziam os rituais só pra ficar muito louco. Ah, tá. Pra ficar muito Por louco. isso que tem aquela erva ali. Eu pensei isso. É isso mesmo. Meu Deus, esse professor Por isso Jean é tem. engraçado. Mas aqui é bem interessante, porque você tem marcas de dedo, você tem umas pinturas que tá um pouquinho... Eu tenho uma... Só lhe interrompendo, Pois antes não. de você fechar o raciocínio. Geralmente nessas regiões é fácil encontrar os cocôs fossilizados, né? Se fizesse uma pesquisa, Coprólitos. encontra cocólitos, né? Coplólitos. Como é que é o nome? Coplólitos. Encontraria dentro dessas fezes, né, o que ele se alimentava, né? Qual era a base da alimentação Então, aí é que tá. Geralmente são fósseis. E aí dele. ele começou a ter que pegar. Então ele já foi Ah, evoluindo para subir. É tipo pensar numa árvore dessa fina quando alguém tem um peso numa estrutura de um Exatamente. Então ele tem que... Ele tem que né? fazer isso. Da evolução da carne crua para carne... Aí que veio a questão da carne também, é bem interessante também, porque eles começaram eles comiam só a carne crua, eles começaram a caçar, comer a carne crua, e quando eles identificaram o fogo, eles viram que se queimar aquela carne, ela fica mais mole, Churrasquinho. e aí eles conseguem comer. Isso tudo é evolução. Isso tudo aí é evolução. O livro da evolução, que eu acredito que todos, seria legal todos ler, é Darwin Sem Frescura. Esse livro é muito bom. É muito bom. Tem PDF?
Se eu encontrar em PDF, eu mando pra você. Mande no grupo lá. É porque em PDF eu não gosto de ler, porque dói minha vista. Externa, né? Eu acho que eles passavam muito tempo, né? Um tchauzinho, Nesse Alessandro. local aí, no caso. A maior parte do tempo acho que eles passavam aí. Algo assim. Sim, eram nômades, né? Pessoal, Exatamente. Aí ele pergunta, se tivesse uma outra parte, na parte superior, no caso, fosse lisa, eles fazem isso também na parte externa? Eles desenhavam também, ou só a parte interna de caverna? Não, ele... De todas, você é a melhor área. Sei. Daquele enfrentando o lado de Oliveira, né? Também, lá tem bastante. É aquela região da Lagadice, ele tá bem na Lagadice. Você pode vir aqui, Pode tirar, vai. Próximo mais Pode perto. triscar, aqui tem uma mão, ó. Tem um cheiro de cocô de Verdade, ó. É guano. guano. O nome de cocô de morcego é guano. O que tá pintado? Menino! Mas aí é por você. Aí você pode interpretar do jeito que você achar melhor, Madison. Mas aqui, geralmente, a gente classifica isso aqui como pinturas geométricas. Porque não tem formato aleatório, né? Então. Mas você vê que tem mancha de dedos ali, ó. Sim. Marca de mão. Você vê a negativa e tal. Então aqui tem, se vocês olharem, tem várias anotações minhas e tal. Esse caderno é bem legal porque ele já vem até com uma escala. Ó, escalazinha linda, que já tentaram me roubar várias vezes. E tal, e eu uso muito. A escala, Thaís, eu acho que eu expliquei na aula que a gente coloca justamente... Você vem até aqui, próximo da pintura, e aí você coloca a escala. A seta é para identificar o norte. Então, por exemplo, o norte está para lá. Então eu vou botar a seta para cima. Eu boto aqui, que é para você ter uma medida da pintura, e eu faço a foto. Ou então, eu coloco um durexzinho aqui, longe da tinta, da pintura, e deixo ele aqui e começo a identificar. Cada pintura a gente tem que identificar. É feito a planta baixa da abertura do sítio todo, e nessa planta baixa você vai colocar cada pintura rupestre. Cada pintura, para classificar esse sítio. Oi, Alessandra. E se a pintura for grande, qual o método de colocar esse... A escala? A mesma. Você vai colocar no lugar onde dê para identificar a pintura. E porque isso aqui, Alessandra, só vai servir mesmo como escala para medir o tamanho daquele material. Para você ter você pode botar uma caneta. Geralmente o pesquisador, quando ele não tem a escala, ele coloca uma caneta, entendeu? Ou uma trena. Uma trena serve, né? Entendeu? E a trena a gente usa muito também, porque a trena você vai medir a abertura também, o tamanho, de onde é que a última pintura, a mais alta e a mais baixa para o solo. Isso tudo é feito detalhadamente quando você vai analisar um sítio de pintura rupestre. Entenderam? Sim. As escavações são feitas também. Então, como eu expliquei para vocês, o sítio não é só aqui, o sítio é o entorno. Então, geralmente, fica um pesquisador aqui analisando as pinturas e fica outros observando o solo, para ver se tem material no solo. E quando encontra material no solo, se você quer fazer uma pesquisa mais aprofundada, você faz as escavações. Aí como é que escolhe o local para escavar, professor? Bom, geralmente é aquele local onde tem mais material arqueológico. Não é aleatório, né? Não deixa de ser aleatório, porque às vezes você não encontra um ou dois material. Por exemplo, aqui seria mais ou menos onde? Seria aqui. Aonde o Madison tá, bem ali, ó. Bem ali. Por quê? Porque aqui em cima tem rocha. Provavelmente ali, quando a gente escavar 50 centímetros, vai bater em pedra. Provavelmente. Então assim, a gente vai escavar até onde der. Então, usando uma ideia,
essa rocha aqui é só a ponta do iceberg da base que tem aqui, é né? enorme. Ela só é a pontinha. É igual um iceberg, é só a pontinha e tal. Então assim, embaixo é muita rocha. E aí não adianta eu escavar ali. Eu posso, professor, escavar lá de frente? Pode. Pode. Ali você pode ser que por conta do tempo, e acontece, claro, a terra se formou ali dentro e enterrou um material arqueológico. Então, Jean, eu escavaria aqui, mas primeiro eu fazia uma varredura lá dentro. Acho que é dentro daquela... Você falou inicialmente, né? Esse bloco que estava em cima foi... Eu acho que esse palha era gigantesco. Esse aí provavelmente não estava aqui. Não tava. Ele caiu, Mas aí a gente tem que ter aquela ideia, pô, se não tava aqui, mas será que eles fizeram antes desse bloco cair ou depois? A gente não sabe. A gente não sabe. E outra, turma, tem também a sobreposição, né? Aqui você tem várias sobreposições. Você vê que tem uma pintura mais clara aqui e tem uma pintura mais forte aqui. Ou seja, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que outros grupos passaram por aqui também. Ou não. Então fica bem subjetivo essa questão. Mas isso vai me dar uma ideia de que houve a primeira pintura e houve a segunda. Porque você está tendo sobreposição. Mas pode ser que o mesmo grupo tenha feito a pintura mais clara e uma pintura mais forte depois. Então isso são perguntas que a gente não tem a resposta e que a gente procura... Também, professor, ele pode ter começado lá, né, com o instrumento que ele usou, ninguém sabe. E lá no finalzinho já tinha pouca tinta também. Pode. Eu levei isso aí lá de perícia, que eu fiz perícia, né? Negócio de documentoscopia, falsificação, Pode peso sim, e tal, Henrique. pode ser também. Sim, Henrique. Quando ele chegou nos últimos traços já não tinha mais tinta. Pode ser também. Eu vou tirar o boné porque tá muito quente. E ela deixa colorado por um. Mas pode banhar aqui. A gravura, ele mesmo botava os nomes dele. Cadê a Juliana? Mas não desse rio, fica muito bicho. Aí eu aprendi a marcar rápido.